E aí, pessoal, beleza? Vim trazer mais um vídeo para vocês. Hoje é sábado, dia 6 de fevereiro, e eu tô aqui com um cenário estranho, mas é porque eu tô aqui no quarto da Sara. Eu vou fazer um teste de uma plataforma onde vai começar segunda-feira as aulas online. Quando teve as aulas online da outra vez, ela ainda estava na pré-escola, então ela não tinha obrigatoriedade, mas agora ela está no primeiro ano e aqui em Portugal, segunda-feira, vai começar aulas online. Então eu estou aqui fazendo o teste dos equipamentos e daqui a pouco a gente vai ter uma reunião com a professora. Por isso esse cenário. Eu escolhi fazer um vídeo hoje, já que eu tô bem blogueirinha esse mês, uma tag, que são, para quem não sabe, uma série de perguntas que muitas pessoas respondem sobre, no caso, morar fora. Para ser um vídeo um pouco mais rápido, porque eu tenho lá esse compromisso daqui a pouco. Então eu vou olhar aqui as perguntas e vou responder para vocês, tá bom? Espero que vocês gostem. Então a primeira pergunta é meu nome, que vocês já sabem, que é Samara. Em que país você mora? Eu moro em Portugal. Mora sozinho ou com a família? Moro com a família e, no caso, a família toda, praticamente, porque não é só eu, meu marido e minha filha. Mora também aqui o meu pai, a minha mãe, tem um tio meu que mora aqui, a minha irmã e o meu cunhado. Eles agora não estão aqui em Portugal, mas eles moravam aqui também. Há quanto tempo reside aí? Vai fazer 5 anos agora em agosto, então já faz 4 anos e um pouquinho. Se eu já morei em outro país, qual? Não, nunca morei em nenhum outro país além do Brasil e Portugal. E a minha idade, 32 anos. Como surgiu a ideia de morar no exterior? Então, foi uma coisa que eu já acho que falei em algum vídeo, mas uma amiga minha foi para os Estados Unidos e pronto, nunca, quando eu era mais nova, nada, nunca me passou isso na cabeça. E depois, que ela foi, ela começou a conversar comigo e a gente começou a ver a possibilidade de eu ir para lá também. Mas no meio disso tudo, eu comecei a pesquisar sobre cidadania italiana e descobri, né? Descobri não, eu sempre soube que eu tinha direito, mas eu nunca tinha ido atrás. E comecei então a ir atrás para tirar a cidadania e resolvi então morar na Itália, porque eu acho que eu não dou conta de morar num país sem ter a documentação tudo certinha. Eu ia ficar com muito medo. Então, no meio desse processo da cidadania italiana, que é um processo muito longo, muito demorado e muito caro, eu comecei a pesquisar outras possibilidades. E um dia, assim, por Deus mesmo, eu acho que foi, porque foi uma coisa assim que veio do nada na minha cabeça. Eu, na minha fé, tenho certeza que foi Deus, né, que me orientou. E aí, conversando com algumas pessoas, fiquei sabendo de Portugal. E vi uns cursos e a faculdade que aceitavam brasileiros e que também aceitava a nota do Enem, essas coisas. Me inscrevi aleatoriamente na Universidade de Leiria, no Instituto Politécnico, e aqui estou eu, quase 5 anos depois. Então, assim, foi tudo muito aleatório. Eu não conhecia ninguém que morava em Portugal e não conhecia ninguém, muito menos que morava em Leiria. Então, foi tudo assim, direção mesmo de Deus na minha cabeça, né? E na minha fé foi direção de Deus, mas para quem não acredita, pode dizer que foi coincidência. Mas acabou que deu certo, eu tô aqui até hoje. Foi difícil conseguir o visto de residência? Eu não diria difícil, eu diria caro. Porque, como muitos de vocês sabem, eu vim com visto de estudante e foi caro tirar o visto, foi caro pagar a universidade, que é em euros, né? Na época o euro ainda era 3 euros, 3 reais, e hoje já é 6 e tal. Mas eu gastei um dinheiro com isso, digamos assim, que foi um bom dinheiro. Não foi difícil, foi caro, na minha concepção. Qual a pior situação que você já passou aí? Olha, já passei algumas situações difíceis, mas uma que eu sempre me lembro foi que eu fiz um plano e eu vim pra cá, eu e meu marido, e nós deixamos a nossa filha no Brasil, que ela tinha 2 anos, e compramos uma passagem para a minha mãe trazer ela 2 meses depois. Então, o que que a gente pensou? Ah, a gente vai pra lá, vamos alugar uma casa, vamos conseguir um trabalho, isso ainda contando que eu tava vindo com visto. Vamos conseguir um trabalho, tudo, e daqui 2 meses a minha mãe vem, traz a Sara e fica tudo bem. Só que 2 meses depois, quando a minha mãe trouxe a Sara, não tava tudo bem. Tava tudo muito mal. A gente tinha gastado todo o dinheiro que a gente trouxe. Os documentos demoraram mais do que a gente imaginava para sair.
a gente não conhecia ninguém, então, assim, foi muito difícil a gente conseguir trabalho sem documento. Muita gente sabe, a gente foi trabalhar na colheita, então, assim, a gente ganhava por dia, não tinha uma estabilidade, não tinha nada disso. E quando chegou a data da volta da passagem da minha mãe, eu tinha acabado de conseguir um trabalho que era por turnos e não tinha condições nenhuma de deixar a Sara com ninguém. Não tinha condições de pagar uma ama, nenhuma creche e não tinha ninguém que eu conhecesse que pudesse ficar com ela. Então a minha mãe voltou ao Brasil, que ela tinha, né, os compromissos e as coisas dela e teve que levar a Sara novamente. E isso para mim foi a coisa mais difícil que aconteceu aqui, ver a minha mãe e a Sara indo embora e num momento que a gente estava assim numa situação muito vulnerável e foi muito pesado. Depois elas ficaram 3 meses no Brasil e foi assim um período muito difícil para mim. Eu acho que foi o pior período assim da minha vida que eu fiquei, né? Os 2 primeiros meses eu fiquei longe da minha filha, mas eu tinha a certeza que ela ia chegar e que estava tudo bem e que fazia parte do plano. Depois desses outros 3 meses foi assim muito ruim. Então eu falo, gente, muito planejamento. Quem vem sem os filhos para mim foi a coisa mais difícil que aconteceu aqui, sem sombra de dúvidas, sabe? Sem sombra de dúvidas, para mim foi a coisa mais difícil. Ficar longe da minha filha. Fale um ponto turístico que você gosta, fale um pouco sobre ele. Então, gente, eu particularmente não tenho, como dizer assim, um ponto turístico muito conhecido de Portugal. Eu particularmente gosto mais do Porto do que de Lisboa, isso aí é uma opinião minha. Eu acho os pontos turísticos do Porto muito, assim, mais Europa, sabe? Não que Lisboa não seja, mas todas as vezes parece que eu fui para Lisboa, tava muito calor, alguma coisa assim que não combinava na minha concepção muito com a Europa. Mas um ponto turístico que eu acho aqui é Nazaré. Ah, com certeza, agora até me lembrei, né? Nazaré, as ondas gigantes, eu moro muito perto, moro nem 30 quilômetros de Nazaré, e para mim é o ponto turístico mais legal de Portugal, e eu, assim, tenho muita sorte de morar perto. Agora a gente não tá podendo ir lá, mas era assim, fim de semana, sobrava uma brechinha, lá, vamos lá ver as ondas gigantes, vamos para Nazaré. Então, para mim, Nazaré é o ponto turístico mais legal de Portugal. Se você não conheceu, se você está em Portugal, ou se você vai vir para cá, não deixa de ir lá um dia. Um ou mais. Você fala a língua local? Acha importante aprender? Então, a língua local é o português, apesar de algumas diferenças, né, nas palavras e uma grande diferença no sotaque, eu acho que eu me adaptei bem. No começo era mais difícil entender o que eles falavam, eu já até disse isso num vídeo, eles têm a dicção um pouco mais fechada e dependendo da região, o sotaque é bem forte. Então, às vezes, por telefone ou agora com as máscaras, então, é um pouco pior. Mas foi tranquilo. E eu acho importante a gente aprender a falar as palavras que são diferentes. Por exemplo, grampeador, aqui falar agrafador, sabe? Casa de banho. Eu acho que é de bom tom a gente aprender a falar como eles falam. Não imitar sotaque nem nada disso. Tem gente que tem muita facilidade para pegar o sotaque e às vezes nem é de propósito. Mas as palavras eu acho importante. Telemóvel, né? Que aqui o celular é telemóvel. Então eu acho importante sim você se esforçar para tentar se fazer entender de uma forma mais fácil. O que pensa do país que você mora? Eles recebem bem os brasileiros? Olha, eu penso que Portugal é um país muito bom para brasileiro que quer emigrar e que não quer sentir tanto a diferença de estar no Brasil e estar aqui. Apesar da cultura e muita coisa ser diferente e o clima em geral, eu acredito que a facilidade da língua e eles terem na cultura deles muita coisa do Brasil, como eu disse no outro vídeo, novelas, música, várias coisas, então você acaba se sentindo em casa. E eu acredito que eles recebam sim bem os brasileiros, porque tem muito brasileiro aqui. Então, se não fosse verdade, com certeza as pessoas não continuariam aqui ou não continuariam vindo. Sente muita falta da família? De que produtos brasileiros sente mais falta? Gente, eu sinto falta da minha família, sinto muita falta dos meus amigos, e assim, eu tinha amigos e tenho amigos no Brasil que são para mim como uma família. A minha família mais próxima tá aqui, mas também sinto falta dos aniversários, dos primos, dos tios, dos avós. Eu tenho meus 4 avós, então assim, eu sei que eu sou muito privilegiada em ter eles, e é muito difícil para mim, muito difícil ver a Sara não tendo muita convivência com eles.
e com meus amigos, mas são escolhas, né, gente? Cada um faz e é complicado a gente querer colocar o peso que isso tem, porque se a gente ficar nessa, a gente não consegue fazer nada. E produtos brasileiros que mais sente falta? Gente, hoje em dia já tem muito produto brasileiro aqui, muitas lojas, mas eu acredito que não são totalmente iguais. Uma das coisas que eu mais sinto e com certeza para mim de produto brasileiro que eu mais sinto falta é açaí. O açaí, assim, de verdade, não aquele açaí que você compra naqueles potinhos do Pingo Doce, nem os que vendem por aí, que não tem nada a ver com açaí, sabe? E eu acho que pra mim é a coisa que eu mais sinto falta. E sinto muita falta das lanchonetes de rua, salgaderia, essas coisas que a gente sempre tá na rua, tem uma coisa pra comer e é quentinho e gostosa, e aqui não tem isso. É... Quais são seus planos para o futuro? Pretende morar aí sempre? Então, gente, eu tenho plano sim de morar aqui. Eu pretendo, até agora, né? Deus é que sabe da minha vida, mas eu pretendo ficar aqui, morar aqui. Tenho planos de sair daqui, quem sabe ficar um tempo em outro país, aprender uma nova língua, ganhar mais dinheiro, que Portugal não é um país assim para se ganhar muito dinheiro, mas sempre tendo como base aqui. Eu quero, assim, passar a minha velhice e o fim da minha vida. Eu tenho aqui já como meu lar. Então, se nada mudar, né, eu pretendo ficar aqui sim, mas não digo que nunca vou sair daqui para passar um tempo em outro lugar. O que tem no país que você mora, que você usa no dia a dia e que acha que deveria ser implantado no Brasil? Gente, é muita coisa que deveria ser implantado, mas são coisas básicas. Onde eu moro, o transporte público não funciona, então, se fosse Lisboa, eu ia dizer que era o transporte. Mas aqui eu acho que é a questão da organização das coisas, da limpeza. Uma coisa muito legal aqui é a internet, que funciona muito bem. Esses tempos eu estava conversando com a minha irmã no Brasil, ela estava só com a internet móvel e era muito complicado e o preço também é muito alto. Então, assim, eu acho que aqui a internet é uma coisa muito acessível. Você pode só ter o telemóvel e você vai ter internet suficiente para fazer tudo o que você quiser. Então, eu acho que nessa parte, talvez, eu diria que as partes de tecnologia, custo das coisas, você poder ter as coisas assim mais facilmente. Outra pergunta: qual sugestão ou dica você daria para quem gostaria de viver nesse país? Olha, a minha dica e sugestão é planejamento e guardar dinheiro e planejamento, planejamento e planejamento. As outras dicas estão todas aqui nos vídeos do canal, mas eu acho que a palavra principal de tudo é planejamento. Se você pudesse descrever em uma palavra a experiência que está vivendo nesse país, qual seria? Uma palavra? Tem muita coisa, mas eu acho que eu resumiria tudo em paz. Paz. Em todos os sentidos. A minha experiência aqui está sendo paz. Mostra algumas fotos da cidade que você mora. Então, eu vou deixar aqui algumas fotos de Leiria e agora também de Porto de Mós. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, curte o vídeo. E se você não me segue lá no Instagram, me segue, que lá eu converso mais e a gente pode ter um contato mais próximo, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!